E então, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, continuando, né, irmão, o nosso trabalho a respeito de um testemunho vivo e verdadeiro e fiel. Porque o meu testemunho é um testemunho vivo, não é uma história que eu vi dizer de alguém, entendeu? Então, eu participei de todos esses tipos de droga, né? De droga de farmácia, que é comprimidos, né? Esses tipos de comprimido, como alguns comprimidos, tudo eles são droga. É, e através desses comprimidos, dessas drogas, eu passei muitos e muitos anos usando isso. E nessa época, primeiro eu morava no Ceará, do Ceará vim morar em Juazeiro, na Bahia. Da Bahia eu vim a Petrolina, e aqui continuei usando as drogas, certo? Usava muita droga, trabalhava. Gostei sempre de trabalhar, eu gostei sempre de trabalhar. Não é as drogas, nunca fui obrigado a roubar ou a matar, ou levar nada de alguém para comprar minhas drogas. Minhas drogas eu sempre gostei de trabalhar para comprar. Então eu fui funcionário de um japonês chamado Tadashi por muito tempo, certo? Eu trabalhei com esse japonês Tadashi muitos anos e, e ele nunca soube que eu usava esse tipo de droga, essas drogas, principalmente a erva maldita, como eu já disse para vocês. Eu não, a maconha, ele não sabia que usavam isso, que eu usava. E ele sempre gostava de viajar. Ele gostava de fazer umas viagens porque ele era um comprador de frutas. E a sua esposa, não é? A sua esposa, quando ele viajava, a sua esposa e a sua filhinha, eu ficaria como um dos seguranças da sua casa, ficava na sua casa. O nome da sua esposa eu vou preservar aqui para não falar, não precisa, nem também da sua filha. Não é? Até porque eles não moram aqui em Petrolina, mas nenhum deles. Tadashi mora no Japão, e porque depois eles se separaram, e a esposa, a ex-esposa e a filha não sei onde mora. Então, meus irmãos, o que acontece? O que acontece é que ela tinha um problema de asma, né? E um certo dia ela estava muito apertada, ele viajou, e eu estava lá, né? Ele deixava uma arma dentro de casa, entregava uma arma na minha mão. E, eu ficava ali com eles, com a esposa e a filha, vigiando. Dormia lá mesmo, na casa dele. Tinha uma cadeira muito grande de madeira, que parecia uma cama, sabe? Aquela coisona maravilhosa. Chegava ali e dormia de noite, pronto, não precisava nem nada não. E ela estava lá um dia lá agoniada, né, sofrendo com a asma, e eu cheguei para ela e disse assim: ó, fulano, é o seguinte, eu tenho um remédio muito bom para você. Disse que eu estava querendo usar o troço, mas estava sem dinheiro. Eu disse: tem um negócio muito bom para você. Aí ela disse: um remédio. Ela disse: e o que é? Que remédio é esse? Ela me chamava de Negão. Negão, que remédio é esse, Negão? Me diga que eu preciso desse remédio. Eu preciso tomar esse remédio. Eu disse: olha, é o chá da maconha, da folha da maconha. Aí ela disse assim: isso não vale nada não, Augusto, presta não, negão. Não presta não, negão. Eu já usei, olha, eu uso isso direto, eu tomo esse chá. Eu disse: tu toma esse chá? Ela disse: sim. E afinal eu tenho aí. Aí foi lá, irmão, e trouxe um pacotinho. Um pacotinho mais ou menos assim, uns 50 gramas por aí, uns 100 gramas. Mas quando eu vi, aí eu não suportei, olha, que eu peguei, eu disse: olha se é ela mesma. Aí cheirei, aceita, é ela mesmo, muito bem, vou querer. Aí ela disse: oxente, vai querer?
pra que tu quer isso aí? Eu disse, pra me fumar. E tu fuma isso? Eu disse, oxe, eu sou viciado nisso aqui. Eu sou uma pessoa viciado nessa droga. Foi aí onde pela primeira vez eles descobriram que eu usava a droga. Não, 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 oxe, vou ficar com ela. Aí fiquei com ela, fumei a droga todinha, não é? De um dia para outro fumei a droga, mas também fiquei normal na minha. E fiquei lá trabalhando com eles. Só que eles mudaram comigo, não ficaram mais como era aquela pessoa, aquela confiança que ele me dava, de ficar na casa dele, com a esposa dele, com a filha. Não é? Eles ficaram meio de olho aberto comigo. E um certo dia eu estava de folga e eu bebi muito. Ingeri muita bebida alcoólica e fui para Juazeiro, para ali para a Rua de Baixo. Nessa época o rio estava de enchente, uma enchente boa, mais ou menos. Não era tão grande uma enchente, mas era mais ou menos. E eu fui e lá eu caí. Caí na beira do rio, fiquei uma parte dentro da água e outra parte fora da água. E passei o dia todo caído ali. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da noite, que as luzes acenderam ali na orla, eu levantei e eu ouvi uma voz que estava do meu lado, e essa voz dizia assim: homem, veja a sua situação. Eu estou te dando tua última oportunidade. Tu vai ter que ser um crente, um cristão, um crente. Eu levantei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, eu estou delirando. Isso é um delírio. E quando eu me levanto, aquela voz, ela me acompanha dizendo para mim, é sua última oportunidade. Veja a sua situação. E essa voz veio conversando comigo, irmão. E eles conversavam, essa voz conversava, outras palavras, uma palavra bonita que me... Certo? Eu ficava bem aliviado com aquelas palavras. Viu? Era o próprio Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, e ouvindo aquela voz falando comigo, como nós estamos conversando aqui. E eu cheguei em casa meio desconfiado, fiquei por ali. A mulher nem perguntou onde era que eu estava, porque ela já sabia quem era eu, a pessoa que era eu. Nem me perguntou. E eu fiquei por ali, sabe? Quando foi no outro dia, a voz novamente assim, homem, eu não já te disse que estou te dando tua última oportunidade. Quando disse assim, logo, irmão, chegou umas pessoas, que eu não vou dizer o nome deles, um deles já morreram, né? E acho que só um deles está vivo. E vieram junto com as mulheres e me chamaram para ir usar droga lá no antigo aeroporto, que agora é ali aquele lugar do shopping. Ali era umas catingazinhas muito baixinhas, não era grande não, era baixinha. E eu fui com eles. Quando eu vou chegando lá, bem próximo, a voz bradou muito forte e disse, eu não já te disse que é a tua última oportunidade? Aí eu voltei para trás de imediato. Eles disseram, não. Eu digo, vou voltar. Não consigo. Aí voltei. Certo? Voltei. Passando alguns dias, me chamaram para ir para um lugar que beber cachaça que chamava-se, ali pertinho do aeroporto, na rua Santa Fé. Ainda lembro a rua, ainda lembro o lugar onde era. Chamava-se a Mulher da Buchada, ou a Velha da Buchada. Eu fui com esses caras. Quando eu me aproximei da casa, uma voz tão forte
Mas essa voz, irmão, foi tão forte, mas tão forte, que eu me tremi todo. Bradou dentro de mim e disse: homem, eu não já te disse que é a tua última oportunidade. Se tu se sentar aqui, tu vai morrer. Quando disse assim, irmão, eu me arrepiei todinho, dos pés à cabeça, virei as costas e corri. E eles negão, e eu, vim embora para casa. Isso numa quinta-feira. Aí, ao chegar em casa, fui até a casa do japonês, ficava quase frente da minha casa, a casa dele, que era na avenida, né? Avenida da Integração. E fui lavar o carro dele. Quando eu estava lavando o carro dele, a voz me disse assim: olha, hoje é sua última oportunidade. Se você não for ser crente hoje, amanhã você vai morrer. Amanhã você não tem mais vida. E eu lavei o carro, fumei ainda uns 2 ou foi 3 cigarros. Aí, quando terminei, fui para casa, desconfiado. Aí disse para minha esposa: olha, hoje eu serei um cristão, um crente. Você é crente hoje? Ela disse: se você for ser crente, você não entra. Olha só o que o inimigo faz. Você não vai entrar dentro da minha casa. E eu disse: não tem problema, mas eu tenho que ser crente hoje. Aí fui. Eu só sei, irmãos, que eu não sei como foi aquilo. Eu só sei que quando eu dei fé, eu estava lá na Praça Cabrobó. Aqui tem uma praça em Petrolina, chama-se a Praça Cabrobó, porque é na Rua Cabrobó, onde era a igrejinha bem pequenininha, irmão, a Assembleia de Deus. A gente passava quase encostando a cabeça em cima, na porta, no portal em cima. E cheguei lá, tinha um moço na porta, chamava-se Vicente, irmão Vicente, já dorme no Senhor. Mas era um crente muito fervoroso, o velho era fervoroso demais. Era um senhor muito fervoroso, cheio de, sabe, de fervor. Aí eu disse assim: olha, eu vim para ser crente. Ele entrou lá dentro, pegou uma cadeira, porque nesse tempo era diferente. Hoje as pessoas chegam, entram dentro da igreja, as pessoas não sabem nem o que é orar, fica lá sentado observando os irmãos orar, e os irmãos orando e a pessoa lá sentada. Naquele tempo não existia isso. Aí, senta aqui nessa cadeira. Ele disse com muita autoridade: senta aqui. Eu me sentei. Quando eu me sentei, irmãos, eu ouvi uma voz no meu ouvido, sussurrar no meu ouvido muito forte e dizer: corra, corra, porque aqui não é lugar para você, corra agora. Mas, irmão, quando eu fui levantar para correr, eu estava totalmente neutralizado. Parecia que eu tinha tomado uma anestesia nas minhas pernas, e as pernas estavam grossas, pesadas, e eu não consegui de jeito nenhum me levantar, nem também disse nada para o moço que estava do meu lado. Fiquei mais ou menos 1 hora ainda esperando. Quando eles terminaram o culto, aí ele disse assim: tem um moço aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Aí eu disse assim: quem é? Aí o irmão lá perguntou: quem é? Eu disse: sou eu. Levante as mãos. Aí eu levantei as 2 mãos para cima, eu tinha um cabelão bem grandão nessa época, sabe? Novo ainda, 24 anos, tinha aquele cabelão grandão, que eu gostava muito das músicas daquele Fernando Mendes. Então eu usava o cabelo igual dele, certo? Espichado com pentão de ferro, aquela moitona. Aí eu fui lá para frente. Se ajoelha aqui. Aí eu me ajoelhei, não é? Me ajoelhei lá na frente. Irmãos, quando eles fizeram aquela oração, mas foi uma oração tão fervorosa, que quando eu me virei, eu estava virado para o púlpito. Na hora que eu me viro para a porta, após os irmãos, pode crer, diante de Deus, meus irmãos, eu digo isso, eu me senti todo transformado. Ali já não era mais eu, certo? Não era mais eu.
Eu me senti todo transformado. Saí, irmão, da igreja numa alegria tão grande que todo mundo que eu encontrava na rua, eu dizia que era crente. Eu sou crente, 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 sabe? Aquela alegria tão grande, aquela alegria tão grande. Aí cheguei em casa, era só uma roça do inimigo, a mulher deixou eu entrar dentro de casa, eu entrei, e aquela alegria, e passei a noite todinha naquela alegria, sabe, irmão? No outro dia era aquela alegria, aquele gozo profundo no coração. Sabe como é aquele gozo profundo na alma, no espírito? E então, está se fazendo 39 anos e Jesus me libertou naquele dia. No dia que eu entrei por a porta que é Jesus, Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que todos e a tenha com abundância. 39 anos. Dali por diante, irmão, a minha vida foi transformada. Mas sim, ali era apenas um começo. Se os irmãos acompanhar o meu testemunho, é uma coisa tão maravilhosa, tá certo? Depois, a gente vai dar continuidade. Querido e eterno Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, porque tu és o Deus que liberta. Tu transforma o mais vil pecador. Tu faz aquilo que o salmista disse, né? Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou na minha boca um cântico novo. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque isto é o teu grande poder e a bondade, a tua grande bondade de ter nos dado o teu Filho Jesus para vir a este mundo, para quebrar, Senhor, os grilhões daqueles que viviam oprimido ou que vivem oprimido pelo poder do inimigo. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus. Continue libertando, salvando, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus é fiel. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu like, ative o sino das notificações, certo, meus irmãos? E compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso testemunho. Você testemunha da nossa convenção. A minha convenção foi uma bênção, irmão. Foi o próprio Deus que falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Por isso, fui liberto no mesmo dia. Se fosse para mim ter se batizado naquele mesmo dia, eu tinha permanecido até o dia de hoje. Bendito seja Deus. Ou se Jesus tivesse me levado para o céu, naquele mesmo dia, eu tinha ido, porque eu tive convicção da minha salvação. Deus abençoe. Deus é fiel.